Convido a todos que puderem a dobrar os nossos joelhos e orar ao nosso Deus. Santíssimo Deus, nosso poderoso Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, pela liberdade de culto que o Senhor nos concede, pela oportunidade que o Senhor nos concede de, em tão boas circunstâncias, adentrar a Tua casa para adorar ao Senhor. Aqui, ó Deus, nós Te agradecemos pelos momentos de louvores que já tivemos, pela adoração dos dízimos e ofertas. Que o Senhor continue derramando bênçãos sem medida sobre cada adorador, sobre cada um dos Teus filhos. E nós Te suplicamos também, ó Deus, a Tua bênção poderosa, a Tua graça, que ela seja derramada sobre cada um dos pedidos aqui efetuados, sobre cada família. Nós queremos colocar, ó Deus, o nome do pastor João Rolfe e também da Lígia Rolfe. Eles representam um grande número dos Teus filhos que necessitam da Tua intervenção, de um milagre que só o Senhor pode realizar. Nós suplicamos a Tua mão poderosa sobre eles. Também, ó Deus, sobre cada um de nós, que o poder do Teu Santo Espírito nos revista e que o Senhor também revista de autoridade, de poder, o Teu servo Marcos, que irá abrir a Tua palavra. Nela há poder para transformar os nossos corações. Que o Senhor nos ajude, para que possamos abrir o nosso coração e que ao ouvir a Tua palavra, nós possamos colocar em prática em nossa vida. Que nós possamos testemunhar do Teu poder e da Tua graça. Que nós possamos ser transformados a cada dia, até aquele grande dia do encontro contigo nas mansões celestiais. Nós Te suplicamos essas bênçãos e desde já agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com cada um de nós. E nós queremos continuar louvando ao nosso Deus. Cantar é aquilo que alegra o nosso coração. E queremos trazer, nesse momento de reflexão, aquilo que Deus tem para nós. E que Ele possa nos abençoar mais uma vez. Amém? Deus escreveu por toda a história páginas lindas de eterno valor. Deus demonstrou que a estrada pra glória é de perdão, de cruz e de amor. Deus escreveu canções de vitória, cantos eternos de amor e de luz. Cristo Jesus, o autor da história, escreveu com sangue a história da cruz. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Deus escreveu palavras eternas com o amor que a vida clareia. A sua lei escreveu nas pedras, mas meus pecados gravou na areia. Deus escreveu em meu coração
poder. Deu-me conforto e deu-me seu perdão. Deus escreveu que eu posso viver. Deus escreveu histórias tão lindas como canções de amor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Pode chover, pode ventar, tudo termina em flor. Amém? Amém. Obrigado, Marie. Obrigado, Christian. Obrigado, Samuel. Obrigado, Giovana. Deus abençoe a todos nós, que Ele possa nos ajudar desta forma como Deus escreveu. Porque Deus, Ele tem escrito desde o começo de tudo. Esse sempre foi o objetivo do nosso Pai, escrever um final onde as coisas terminem, como falamos agora aqui, em flor. Apesar das coisas que nem sempre são positivas. E quando a gente começa a prestar atenção ao que está ao nosso lado, infelizmente a gente tem mais motivos, às vezes, para entristecer, para desencorajar, para desanimar. Mas lembre-se, Deus escreveu, Ele continua escrevendo, e Ele vai escrever um final, onde neste final vai terminar como uma canção em flor, mostrando a beleza, mostrando o cuidado de um Deus, que é um Deus criador. Amém? Para nós refletirmos num texto bíblico que está lá em Atos, no capítulo 4, o versículo 12. Atos 4, o versículo 12. Ele vai resumir praticamente o centro do que nós vamos refletir nos minutos que se seguem. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Ora, queridos, Jesus é o único meio para chegarmos à salvação. Quando falamos a respeito da forma como Deus escreve, como Deus escreveu, e nós vamos à palavra de Deus e pegamos os relatos, a gente já começa pelo livro de Gênesis, encontrando a história das mais triste, que é aquela onde, infelizmente, o homem acabou se deixando levar pelo engano e seduzido pela serpente. Ele acabou entrando no mundo do pecado e o mal tomou conta. E hoje nós vemos o reflexo disso. Dia após dia, o mal reinando sobre a nossa terra. E infelizmente, ali está escrito uma página triste, de dor, de decepção. Porque quando Deus criou o ser humano, o intuito sempre foi de que ele fosse feliz, que tivesse na plena alegria, que pudesse aproveitar das coisas, sem ter desperdício.
que pudesse produzir as coisas sem passar pelo sofrimento, sem passar pela dor. Mas, por uma infelicidade, a escolha errada, começa a se registrar uma história de pesar. E quando você vem decorrendo pelas Escrituras, você encontra muitos exemplos que a cada vez mais a gente fica tentando entender, mas não conseguimos. O que é que acontece com o mundo na sequência? E você vê logo um assassinato, você vê um irmão tirando a vida do outro, e com o passar, a crueldade vai tomando conta, a maldade vai cada vez se generalizando. E começam as decepções. Infelizmente, temos que presenciar tantos e tantos exemplos. Só que isso vem correndo pelos séculos. E a gente começa a ter dificuldade de entender o que está acontecendo. Por que Deus não resolve isso? Por que deixa a coisa ir caminhando cada vez mais para o pior? E vocês sabem, Deus teve que intervir, teve que colocar ali o assunto do dilúvio para dar o fim a uma situação que, se ele não tomasse providência, o próprio homem terminaria com o planeta. E quando a gente começa a ler, a gente começa a não entender por que tudo isso. Ora, meus queridos, dentre tantas as coisas, eu não consigo entender por que, de repente, num ambiente em que a paz reinava, e por uma curiosidade, foi colocado ali um diálogo infeliz, onde o inimigo das almas acabou exercendo uma influência negativa e os nossos primeiros pais caíram. Mas que isso, Deus também não consegue entender. Queridos, como entender a origem do mal? Já estudamos um período atrás a lição da escola sabatina, quanto tempo ficamos em cima desse ponto, porque não há explicação para a origem do mal. Não tem como entender isso. Deus nunca entendeu, porque Ele fez tudo perfeito, mas por algum motivo, algo entrou naquele ser e que o fez se distanciar do Criador, e aí começou a ruína. Não consigo entender. Deus também não entende. Só que as histórias que vão sendo escritas ao longo da Bíblia vão revelando muitos momentos em que Deus está tentando recuperar o ser humano, que Deus está tentando trazer os seus filhos de volta para o centro. E na busca constante, no caminho árduo que a vida, infelizmente, apresenta, existem as quedas, existem as frustrações. E você vai encontrar quantas vezes o povo deixando de seguir a Deus e trazendo ruína para si. E você começa a ver tantas coisas sendo escritas, ali pegando os profetas, pegando os reis, e no período dos juízes, enfim, ao longo dos séculos. Uma luta constante, onde Deus está preocupado em consertar o ser humano. Mas infelizmente, a tendência da terra cada vez seguir para o pior. Algumas perguntas vão se levantando cada vez mais. Só que, meus queridos, não dá para esquecer de que
Um dia, quando o inimigo das almas começou a tumultuar de tal forma lá no céu, Deus teve que expulsar ele de lá. Mas ao sair, ele começou a jogar uma acusação tamanha, a qual jogou ali para o universo a dúvida de que Deus pode não ser justo, como se diz. Ó, meus queridos, infelizmente, a história da humanidade, no qual estamos aqui vivendo, ela é o palco da grande discussão, porque de um lado tem alguém ganhando terreno, colocando o espírito que o move, destruindo e trazendo cada vez mais dor. E do outro lado, alguém que não aguenta mais presenciar tudo isso e que quer dar um fim quanto antes, porque o que ele tem é muito melhor do que isso, porque ele está preparado com um lugar totalmente perfeito, onde existe o verdadeiro sentimento de amor, e é para onde Ele quer que cada um de nós estejamos. Ó, meus queridos, como entender toda essa problemática? Difícil a situação que ficou o nosso pai, porque agora ele tem que trabalhar com o tempo, para que através de tudo que vai acontecer, as coisas comecem a se assentar, esclarecer. Porque Deus, ao contrário de nós, Ele sabe como funciona tudo. Ele entende a natureza de tudo. Mas Ele não vai, em momento algum, facilitar nada para tornar claro aquilo que é a verdade que é o amor que Ele tem, o amor que Ele é. Mas como responder a tudo isso? E infelizmente, ao longo dos séculos, nós vamos presenciando as tristes cenas. Difícil de entender como que um rei que um dia esteve movido pelo Espírito Santo, que chegou a falar através do Espírito, junto com vários profetas. Esse rei um dia abandona os caminhos de Deus e de uma forma sem explicação vai consultar o espírito de mortos. E vocês sabem o final que teve o rei Saul. Meus queridos, difícil de entender como que nas grandes vitórias que teve Davi, um homem que foi usado em muitas maneiras, de que um dia, ainda pequeno, um pastor, sem nenhuma prática, nenhum tipo de experiência com espada, ele vai apenas com uma funda e derruba o gigante Golias. Ali ele consegue uma grande vitória para o povo de Israel. E depois se torna um líder e depois acaba vindo a ser o rei. E um dia Davi, infelizmente, também comete um grande erro. É difícil de entender isso. Mas essas histórias estão na Bíblia, assim como tantas outras, para nos mostrar, queridos, de que no conceito de Deus não tem que ser escondido nada. Nós estamos diante dele. Sai as pessoas, sai o ancião, sai o pastor, sai o seu pai, sai sua esposa, enfim.
Fica só você e Deus. E Deus conhece e sabe o que vai dentro do coração de cada um de nós. E Ele entende. E isso que é o importante da história que está sendo escrita na minha vida e na sua. Porque se eu começar aqui a pontuar tudo o que já aconteceu desde o dia que eu vim a este mundo, eu tenho certeza que muitas das histórias são histórias que com certeza você vai chorar comigo. Queridos, a vida da gente, quando você começa a parar e pensar, existe momentos de alegria? Sim, existe. Mas existe muitas coisas que a gente não consegue entender. E quando nós olhamos os exemplos que estão aqui na palavra de Deus, a gente tem essas pessoas como personagens e a gente pega os exemplos, mas quando nós olhamos para a nossa vida, quando eu começo a parar e pensar de onde eu vim, para onde eu estou indo, aí começa a ficar uma história assustadora. Porque se você parar e analisar, é uma briga que infelizmente é você sozinho que tem que encarar. E por mais que existam pessoas que estão próximas e que às vezes até estão te dando força, mas queridos, essa batalha de vencer o pecado é só eu e Deus. Mas o inimigo das almas sabe disso. E ele então, infelizmente, projeta algo que é constantemente para sufocar, para tirar a minha visão de onde tem que estar. Infelizmente, as coisas tendem a nos fazer pensar mais no problema. E com isso, a gente vai enfraquecendo. E o tempo vai passando. A condição da vida que vai se seguindo. O estilo dentro do sistema em que nós estamos. Vai de uma forma contaminando, consumindo. E tirando o tempo. E de repente, eu estou sozinho. E para onde eu estou indo? Meus queridos, muitas vezes, Deus não consegue entender por que a gente ainda insiste em lutar, em fazer as coisas do nosso modo, em tentar seguir, encarar as coisas como se fosse algo natural, em apoiar a nossa ideia, às vezes procurando uma explicação, uma justificação. Meus queridos, tentar fazer do meu jeito. Que segurança a gente tem nisso? Mas Deus, o nosso Pai, que enxerga tudo e vê tudo, conhece o final desde o início. Ele olha para mim, olha para você nesse momento. E Ele está constantemente desesperado, porque Ele sabe o quão frágil eu e você somos. E Ele entende o que está à volta e sabe o que vem. Meus queridos, um dia quando conversava com Pedro, Jesus começou a falar para ele: Pedro. E Pedro, não entendendo, você sabe, naquele diálogo, quando ele começa a reforçar aquela ideia: Pedro, tu me amas. Quando ele repete essa frase várias vezes: tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Lembra desse diálogo? No fundo, Jesus estava dizendo: Pedro, você não tem ideia do que vai acontecer contigo, meu querido. Você fala que me ama, só que no fundo, você vai ser levado para um lugar onde você não quer.
Você vai ter um final difícil de explicar, mas é aquilo que você mais teme, é o que vai acontecer com você. Mas eu volto a perguntar: você me ama suficientemente para passar pelo que virá? Amigos, eu não consigo entender por que em algum momento Jesus, olhando para João Batista, ele declara que ali estava o maior de todos os profetas, o qual nunca houve. Maior de todos os profetas. Eu fico pensando, se fosse hoje, no dia de hoje, onde estaria João Batista? Provavelmente andando com seguranças, porque seria difícil chegar até ele. Quantas pessoas queriam ter acesso a João Batista pelo status? Olha, Jesus o colocou como o maior de todos os profetas. E se ele viesse pregar aqui hoje, como que seria? Talvez ficasse no melhor de todos os, enfim, melhor dos hotéis, comendo nos melhores dos restaurantes, não sei. Esse é o conceito nosso de hoje. Só que quando Jesus fala isso, e eu vejo o final da história de João Batista, eu não consigo entender. Não dá para entender como que um homem que era o maior de todos os profetas tem sua cabeça servida em um prato, numa festa a um deus pagão. Ah, meus queridos, você vai dizer, não, mas João Batista está salvo. Sim, está salvo. Mas o que estava diante dele, se você voltasse a ele hoje, e talvez perguntasse, será que ele queria esse final? Salvo sim, mas será que ele gostaria de passar por essa prova? Meus queridos, eu não consigo entender, porque quando eu vou à palavra de Deus e eu chego nas profecias, eu vejo Jesus me avisando e dizendo que infelizmente as coisas vão ficar cada vez piores, e que os pais se virarão contra os filhos contra os pais, e que o amor da terra praticamente vai, pela multiplicação da maldade, a tendência, e é o que vai acontecer, é se esfriar de quase todos. O mesmo Jesus que fala isso, ele nos alerta constantemente que os dias estão passando e que logo nós vamos talvez ser levados para onde não queremos. E que às vezes nesse momento, enquanto eu estou sofrendo por uma dor, por um problema infelizmente de saúde, ou por uma circunstância financeira, eu não sei o que é que eu estou enfrentando, mas algo que tende a me sufocar, e eu chorei e choro. E às vezes chego a dizer, Deus, por que isso? Não consigo entender por que passar por essa dor. E Deus diz, filho, infelizmente, enquanto você estiver nesse mundo, entenda que tem alguém que te odeia, porque você está comigo, e esse alguém odiou a mim. E com certeza não vai dar trégua. Meus queridos, é duro, mas é uma verdade. O que vem pela frente? Estou eu preparado? Eu não consigo entender. Não dá para entender. Que mesmo sabendo de toda a circunstância frágil, sabendo que eu estava perdido, sabendo que eu não tinha mais solução,
Porque afinal de contas, quando chegar no momento do último dia, sabe o que acontece? Satanás se levanta e fala para Deus: esse aqui não merece a salvação. Não merece. Você é isso, você é aquilo, você fez isso, você fez aquilo. Essa é a acusação de Satanás. Mas eu não consigo entender como Jesus, Deus Filho, um dia toma uma decisão que não tem explicação. Ele estava com todo o céu, com toda a sua glória, com todo o poder. E ele decide vir a esse mundo, tomar a forma de um bebê, nascer como ser humano, sabendo que nós estávamos há muitos anos sob o efeito do pecado, sabendo que Satanás, com toda a sua hoste aqui, atacando. Mas Jesus veio, pegou a forma humana, enfrentou os sentimentos que nós temos, foi para a cruz e teve seu corpo mutilado. Eu não consigo entender como ele, se tornando numa situação frágil como esta, decide entregar a vida por mim e por você. Oh, meus queridos, comece a pensar agora e refletir. Analise que nesse momento Jesus tem uma marca para sempre. Ele tem uma marca difícil. Está sobre as suas mãos. Ele derramou o sangue. Ele veio aqui. Ele vai ficar para sempre nesse corpo. Eu sei que ele vai tomar um corpo de glória, que ele é completamente diferente de quando teve aqui, como ser humano. Mas ele vai carregar as marcas para sempre. Eu não consigo entender que sentimento é esse. O nosso Deus entregar o Filho único que tinha. Você já parou para pensar o que é? Eu nem consigo imaginar isso. Eu tenho 3 filhos. Seria muito mais fácil para mim morrer por qualquer um deles, mas jamais. Eu não teria forças para ver e entregar qualquer um deles, de jeito nenhum. Só que Deus teve que fazer isso. Naquele momento em que Jesus estava na cruz, ele estava sozinho. Ele começou a gritar, você sabe, e falar: Pai. Ele sentia a ausência do Pai. E isso era algo que machucava muito, porque ele precisava naquele momento para passar a grande prova. Eu pergunto a vocês, meus queridos, como entender isso? O universo em silêncio, tudo acompanhando aquele momento. Eu agora quero que você
Analise nesse instante tudo o que aconteceu naquela cruz. Porque é o único caminho para eu chegar ao Pai, para eu vencer essa batalha. Eu por mim mesmo não tenho como. Mas Jesus venceu. Amém? Ele venceu. Ele atravessou. O céu fica todo em silêncio, prestando atenção. O foco agora é aquela cruz. Pense comigo, reflita, analise, ore. Não dá para entender tamanho sentimento que acompanha o nosso Deus. Não dá para entender. O céu está envolto em dor, no trono a voz de Deus calou. Os anjos volvem o olhar na escuridão do mundo aqui. No monte do Calvário levanta-se a rude cruz. Nela está Deus Filho, pronto para morrer. Não dá para entender a força desse amor. Ir para o madeiro, sofrer a dor. Todo o bem que Ele fez calou a voz do mal. Conquistou a vida, resgatando-nos ao Pai. Hoje a terra fria está, pois sente a ausência do Senhor, aquele que tudo criou, e espera o aviso pra voltar. A lágrima enxugará, pois por ela o sangue derramou, marcado para sempre está o ato deste amor. Não dá pra entender a força desse amor. Ir para o madeiro, sofrer a dor. Todo bem que Ele fez calou a voz do mal. Conquistou a vida, resgatando-nos ao Pai. Devolveu a Deus o Pai o que um dia se perdeu, um lugar no eterno lar, com Ele morarei. Não dá pra entender a força desse amor.
sofrer a dor, todo o bem que ele fez calou a voz do mal, deu-nos a vida, conquistou a vida, resgatando-nos ao Amém? Vamos orar a Deus. Coloque-se em pé. Senhor eterno Pai, que nós possamos finalizar a Tua história, estando todos ao Teu lado, já com a certeza de que estamos livres do pecado, porque o Senhor venceu no coração de cada um de nós. Nos leve agora, Pai, para casa, na proteção, na presença do Teu Espírito, e esteja conosco, nos abençoando para que no próximo culto que vai acontecer no sábado aqui, às 9h10, que nós possamos estar mais uma vez louvando a Ti, em nome santo e eterno do Senhor Jesus. Amém.